Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui gravando do carro. Eu espero que o áudio esteja bom. A imagem eu tenho certeza que está muito boa, você está me assistindo bem. Bate-papo rápido, porém é um assunto extremamente importante que eu converso com vocês aqui. Eu acho até que vocês estavam aguardando um vídeo meu sobre essa notícia, né? E vou fazer um outro vídeo sobre outra notícia que eu sei que vocês estão aguardando. Mas essa daqui eu tenho certeza que muitos estavam aguardando, então eu peço, não só estavam aguardando, e a você, né, que chegou agora a primeira vez no canal, eu peço para se inscrever. E os que estão me acompanhando aqui frequentemente, para não esquecerem o like, tá bom? Compartilhe o vídeo ao final. Sempre deixe seus comentários, suas impressões aqui, sua opinião. Amigos, recentemente, questão de 2 dias, no intervalo de 2 a 3 dias que eu gravo esse vídeo, o chefe da Organização Mundial, né, de Saúde, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, né, o filósofo que se tornou chefe da maior organização de saúde do mundo, essa organização tem por maior financiador, maior contribuinte, né, da Organização Mundial, é o Bill e a Melinda. Claro, com o seu instituto, né? Com a sua organização, financiando essa pauta. Ele se tornou o guru, né, da saúde no mundo. Bom, enfim, o maior financiador, que eu estou falando em termos de organização, porque de países não dá para comparar, mas no ranking de pessoa física ou organização, o Bill e a Melinda são os maiores com seu instituto. O próprio Bill e a Melinda, o Bill especificamente, participou de uma conferência, de um teste, de um simulado, né, no ano passado, final do ano passado. E eu cobri esse evento para vocês. De outubro para novembro do ano passado, eles fizeram um chamado ensaio para a próxima pandemia, próxima crise mundial. Falando nisso, então, o Tedros Adhanom veio a público dizer que vai ter uma segunda pandemia, vai ter uma nova crise. Ele foi categórico que não é a primeira vez que eles estão com a bola de cristal do mundo, ou que eles estão expondo uma realidade que vai acontecer uma nova crise. E essa fala do Tedros Adhanom, eu já entro nos pormenores, chefe da OMS, sabe, pessoal, ele fez essa declaração logo após a fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden afirmou que as nações precisam de um fundo internacional, uma cooperação financeira para combater a próxima crise. Não há na fala destes homens que estiveram por trás, seja da busca por uma solução para a crise que se passou recentemente, ou arquitetando-a de algum modo, mas estes homens não deixaram margem para a possibilidade de ter uma nova crise mundial ou não. Eles foram taxativos e categóricos. Vai ter uma próxima crise mundial. Lá vamos nós, na verdade. E já falaram isso várias vezes. Não só ele, mas todos os cabeças do G7. Os cabeças dessa besta globalista. Estou usando a expressão besta, mas não estou afirmando que é a besta descrita no livro de Daniel, tampouco no livro de Apocalipse. O que eu estou descrevendo para você é que todos os chefes do G7, das 7 maiores economias do mundo, e também as lideranças da ONU, o Guterres, que é o diretor-geral da ONU, e dos seus braços, né, as suas cabeças dessa hidra, que é a Unicef, que é a própria OMS e as outras organizações, seus chefes, seus líderes e os mandatários do G7, Macron, Scholz e por aí vai, Trudeau, Biden, falaram com muita clareza, vai ter sim uma próxima crise global. E o Biden, na ocasião, pediu um fundo internacional, uma cooperação dos países criando um fundo internacional.
É quase que um sincronismo, isso que me soa com muita estranheza, o sincronismo da fala desses caras. Porque primeiro o Bill vai lá e faz um ensaio, chama os chefes do Japão, chama os chefes da África, da América Latina, apresenta qual é o tipo de bichinho, pá.to.geno, e falando, olha, será característico dos trópicos, possivelmente virá do Brasil, e falou isso, do Brasil, e será uma zoonose, falando que vem do animal, né? Especificamente do frango. Aí vai lá e faz um ensaio com vários chefes de países, líderes presidentes das pastas, né, de saúde, etc. Isso em novembro do ano passado. Aí vem o chefe do Fórum Econômico Mundial, o arquiteto do The Great Reset, o arquiteto, junto com a cabeça pensante, né, o filósofo dessa engenharia totalitária global, que é o Yuval Harari, que é um israelense, não posso chamá-lo de judeu porque ele é ateu. O Yuval Harari, que prega ser humanos hackeáveis e que a Bíblia é uma grande fake news, Jesus é uma notícia falsa, Yuval Harari. Consultor de presidentes como Barack Hussein Obama, consultor do Fórum Econômico Mundial, pregando o transhumanismo, a quarta revolução industrial do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, né? A quarta revolução industrial é a sincronização do homem com tecnologia e internet. É essa fusão, é a nova simbiose do transhumanismo, dessa eternidade sem Deus, ou da imortalidade sem Deus. E aí eles fazem um ensaio com esses caras, falando a mesma coisa. Olha, vai ter uma próxima, nós estamos nos preparando para ela. Aí, senhoras e senhores, vem o Biden e fala a mesma coisa. Vem os líderes do G7 falam a mesma coisa. Vem o chefe da organização logo após decretar o fim da pan.d.me, né, do CVD. Decretou, é o fim, acabou. Mas aí vem na sequência e diz assim, vai ter uma próxima, estejam preparados. São palavras dele. São palavras dele. Agora, veja uma coisa muito interessante nisso aqui. Além desse sincronismo, eu quero que você lembre dos vídeos que eu fiz aqui no canal, né? Mesmo com toda a dificuldade aqui, gente, os vídeos não estão sendo recomendados, as pessoas não são notificadas, o canal está com muita dificuldade de crescer, mas eu continuo com a mesma pegada de 3 anos. Mesmo propósito, mesmo foco, mesmo objetivo, conteúdos extremamente semelhantes, com diversificações de temáticas, até para poder enriquecer o nosso debate, o nosso bate-papo, mas centrado. E eles não notificam mais, as pessoas acabam se dispersando, né? Mas enfim, continuaremos, né? Maior é Deus que dá o crescimento, certo? Paulo plantou, Apolo regou, mas mais importante é Deus que dá o crescimento, então é Ele que dá o crescimento. Então acontece o seguinte, olha, presta atenção nisso aqui. Compartilhei com vocês vários vídeos, acho que foram 3 vídeos, sobre a crise dos ovos. O modo como mudaram a ração das galinhas, como teve a crise dos ovos e como começou a circular no mundo a tal do resfriado do frango. Estou usando uma outra terminologia aqui. Do resfriado do frango, se pode ser uma crise global e etc. Estados Unidos, inflação do setor aviário e tudo mais. Olha, preste atenção nisso. E agora eles falam que o Brasil, por exemplo, entrou em estágio de emergência. O Brasil está em estado de emergência, se não falha a minha memória, por 180 dias, por causa da situação do frango. Olha como as coisas estão se encaixando, gente. Mas vejam, quem hoje é responsável por produzir a ração? Quem hoje é responsável, via de regra, tá? Dos grandes produtores, dos grandes aviários, etc. Quem hoje é responsável por manipular sementes geneticamente? Quem hoje é responsável pela produção de grãos no mundo? 3 companhias, ou então 4. Então os mesmos que controlam o alimento também controlam os pesticidas e controlam os insumos para os alimentos mais fortes que estão gerando, né? A gente pode questionar isso, a gente pode refletir sobre isso. Será que justamente essas alterações genéticas não estão produzindo
uma sequência de outros problemas para os animais e etc. Essa manipulação do natural, produzindo artificialidade, não está gerando uma série de sequelas em cadeia? Tá me entendendo, meu irmão? E quem se aproveita de toda essa inflação na cadeia produtiva? Concluo o vídeo dizendo o seguinte: essa inflação, essa que é resultado também da escassez, da falta dos ovos, da crise aviária, etc., da crise das carnes, alimenta e sustenta uma outra narrativa desses arquitetos, né, dessa agenda distópica do Reset, que é o seguinte: o problema é o consumo de carne animal, é a proteína animal. É um grande problema. Então o mundo precisa ser levado para o que a ONU e o Grande Reset pregam, que é a proteína sintética, que é comer insetos, é mexer diretamente na dieta dos seres humanos. Então me parece que eles vão jogando para um beco sem saída, até que vem, criam um problema, apresentam o problema e já tem a solução muito bem arquitetada. Bom, senhoras e senhores, eu não vou ir além disso para não termos problemas aqui, mas convido vocês a estarem na minha plataforma fechada, que é o Geopolítica Premium, onde eu tenho um diálogo mais aberto sobre essas coisas, produzindo documentários sobre isso também, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês, um grande abraço, não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.